Hora 10:03, vamos então falar sobre a nossa entrevista, um tema que ganhou repercussão ontem aqui no noticiário local, porque uma funcionária, de uma empresa que comercializa materiais odontológicos no bairro Prado, região oeste aqui da capital, ela vai receber uma indenização de R$10 mil após ser obrigada a rezar o Pai Nosso no ambiente de trabalho. A decisão em segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho aqui do estado foi divulgada ontem. E desde o início deste ano, segundo dados da Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui do estado, Minas registra 22 casos de preconceito religioso neste ano. E para conversar com a gente sobre este assunto, ao vivo e em cores, para quem nos acompanha aí na nossa live no YouTube, o advogado especialista em Direito do Trabalho, doutor Elon Lopes. Bom dia, doutor Elon, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, meus amigos da Band News, da Rádio Band News, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema tão recente, tão importante aí para o entendimento dos nossos amigos ouvintes. É isso, prazer é todo nosso, doutor. Vamos começar falando, você informando para a gente, para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando também pela internet. A intolerância religiosa, doutor, é considerada crime? Sim, a intolerância religiosa ela é considerada crime por se tratar de uma ofensa grande e muito raivosa contra aquilo de maior que o ser humano tem e que a Constituição Federal nos resguarda de uma maneira muito sóbria e muito direta, que é a liberdade, Todos nós somos livres perante a lei e nossa liberdade, inclusive a liberdade de crença, liberdade de professar a nossa fé, é uma liberdade que tem que ser preservada em sua plenitude, porque só assim nós garantiremos um Estado real, de democracia, um Estado democrático e de direitos. Doutor, quem fala é Murilo, bom dia. Ô Murilo, bom dia. Agora, qual que é o limite disso, doutor? Assim, te pergunto isso, vou tentar usar as palavras certas também para não causar nenhum mal entendido assim, porque às vezes também há um comportamento, eu vou usar o termo inadequado por parte do funcionário, às vezes que é adepto de alguma religião e tal, que pode incomodar um outro colega, ou até, vamos dizer, criar um mal-estar no ambiente de trabalho. Então, como que se avalia isso? Qual que é o limite disso, dessa expressão da fé, da religião? Uma boa pergunta, Murilo. O que acontece? O artigo 5º da Constituição Federal traz para a gente essa prerrogativa, e essa determinação maior, que todos nós, brasileiros, temos liberdade de crença. E também, esse mesmo inciso do artigo 5º traz também a expressão de consciência. Então, a liberdade não é só uma liberdade de crença, de acreditar em algo, em alguém. Na realidade, se você tem uma liberdade de conhecimento também, de consciência. O que isso representa, o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto eu, por exemplo, posso professar uma fé, tipo como evangélico, por exemplo, e ter outra pessoa que tem dentro da sua consciência a liberdade de não acreditar em nada, um agnóstico, um ateu, Então essa liberdade ela é ampla, tanto para poder possibilitar com que eu e você acreditemos em algo e professemos essa fé, da mesma forma quanto aquelas pessoas que não acreditam em nada e que têm o direito também de estabelecer e de externar essa sua consciência, essa sua liberdade de consciência. E quando nós trazemos isso para o ambiente do trabalho, isso se torna ainda mais importante ser preservado, especificamente pela figura do empregador, que é aquela pessoa que cria as regras, as diretrizes, que tem o poder de gerir ali a relação de emprego, o ambiente de trabalho. E o que isso quer dizer? Que da mesma forma com que uma pessoa tem o direito de colocar em cima da sua mesa um crucifixo, ali que representa a fé cristã, em Cristo, da mesma forma uma pessoa que não acredita em Cristo, ela pode também, de certa forma, colocar um amuleto, colocar algo que ela acredita, ou seja, que aquilo ali representa a sua fé, Nós podemos caminhar, por exemplo, dentro das repartições públicas, e a maioria das repartições públicas, seja uma prefeitura, seja o próprio fórum, a Justiça do Trabalho, algum ambiente público, é comum nós observarmos ali um crucifixo na parede. Isso representa liberdade.
Ou seja, as pessoas ali, né, que professam aquela fé têm a liberdade de expor esse símbolo maior do cristianismo. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não acredita ou a pessoa que acredita em outra fé, que professa outra fé, não tem o mesmo direito também de expor naquele ambiente aquele símbolo que represente. Né? Nós, por exemplo, que temos a nossa liberdade de ir e vir, nós entramos, por exemplo, dentro de um restaurante chinês, de um ambiente que representa outra cultura, e ali nós estamos diante de vários símbolos que representam a fé daquele povo. E nem por isso nós deixamos de usufruir do ambiente, nós nos sentimos ofendidos como cristãos ou como pessoas que não acreditam, agnósticos ou ateus, a gente não se sente ofendido daquele ambiente. Por quê? Justamente por essa liberdade de crença, que nós respeitamos com que o outro pense de uma maneira diferente da gente. Exatamente, estamos conversando com o advogado especialista em direito do trabalho, Elon Lopes. Elon, é Luciana falando com você. É o ir e vir, né? O nosso direito, a nossa liberdade vai até onde começa o direito e a liberdade do outro. Com respeito, tudo se resolve, né? Nessa vida. Parece que é fácil, mas é. Com respeito, tudo se resolve. Agora, como é que a gente vê um caso como esse, né? A gente trouxe à tona aqui, a gente está levando ao ar o caso dessa indenização. Isso tem sido comum? Isso é mais raro? O senhor tem, se não tiver dados ou estatísticas, mas é uma prática que vem acontecendo, essa questão da indenização por intolerância religiosa? Luciana, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Eu vou te falar uma coisa importante. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum isso acontecer no ambiente de trabalho, né? Principalmente, Luciana, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura, é cultural. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade religiosa, tá? Então a gente acha que um tema como esse tomou evidência, por exemplo, a decisão foi ontem, tomou evidência, por quê? Tomou evidência porque você tem uma violação da liberdade. Nada impede que o proprietário da empresa, o dono, o empresário, ou o chefe, o superior imediato ali, professe uma religião e queira, por exemplo, deixa eu citar aqui, fazer um encontro, uma célula, um encontro religioso de oração, nada impede. Agora, o que tem que ser rechaçado, o que tem que ser impedido é a obrigatoriedade. Eu não posso obrigar com que uma pessoa que trabalha na minha empresa frequente aquele ambiente, faça uma oração, reze um Pai Nosso, por exemplo, porque eu professo aquela fé, mas aquela pessoa não. Quando eu obrigo a pessoa a fazer algo, ou seja, estou tirando dela essa liberdade. Essa liberdade que o artigo 5º da Constituição traz, que é a liberdade de crença e a liberdade de consciência. Isso é que não pode. E aquela pessoa, ela não pode ser perseguida por isso. Ela não pode ser reprimida, ela não pode ter o seu dia a dia do trabalho abalado, arranhado por conta dessa escolha. Se eu não quero participar do encontro, da oração naquele momento, eu não participo, todo mundo é livre. Então, esse é o grande preceito. E é por isso que essa empresa, nós estamos citando aqui de forma específica um caso, né? Eu não tenho interesse em citar as partes, mas é por isso que essa empresa, ela foi condenada e a justiça aplicou a ela uma pena de assédio, de multa. Por quê? De indenização, desculpa, por quê? Porque ela violou a liberdade daquele empregado. E mais, até onde consta das informações, houve uma perseguição após a negativa daquele empregado ou daquela empregada de participar daqueles encontros ali, aqueles momentos ali de oração. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, não é algo incomum, pelo contrário, na Justiça do Trabalho, uma simples procura, né, você vai perceber que há decisões atuais e várias decisões atuais nesse sentido. Quando nós levamos isso para uma conotação nacional, você percebe que o Poder Judiciário trabalhista tem tratado disso quase que diariamente. E isso se dá pela má interpretação das pessoas do que é liberdade religiosa. Né? Ou seja, e esquecer que esse artigo que traz a liberdade de crença também fala de liberdade de consciência. Ou seja, a pessoa pode querer professar algo ou pode querer não professar algo, não acreditar em algo e pronto, está tudo bem. Eu acho assim que a gente não pode ferir ali a liberdade da pessoa. Da mesma forma com que um cristão, né, não pode obrigar com que uma pessoa que não seja cristão participe de uma oração, da mesma forma uma pessoa que não é cristã pode obrigar um cristão, por exemplo, a participar de algo que ele não acredita, que ele não professa a sua fé. Então, assim, é só se colocar no lugar do outro.
né? É só se posicionar ali do lado do outro, né? Então você vai perceber que da mesma forma que você não queria ser tratado, você não pode tratar o outro. Então é basicamente, né, voltar ali ao princípio da liberdade, ao princípio maior do que você acabou de falar, Luciana, que é o princípio de respeitar o direito do outro, né? Onde é que acaba o meu, começa do outro, e assim é a nossa sociedade democrática. Só para eu poder fechar aqui, a Constituição Federal fala que o Estado, né, a pessoa jurídica da União, ela é laica, está lá na Constituição Federal, né? O Estado é laico. Talvez isso possa ser a maior evolução ou maior conquista que a nossa sociedade teve, foi desvincular a figura do Estado da religião. Porque no século XVI, no século XV, XVI, XVII, nós estudamos isso aí e percebemos que a religião, ela validava a figura do monarca, por exemplo. Ou seja, o rei ele era posto por uma divindade. E ali ele poderia fazer o que ele quisesse naquela função, né? A partir do momento que a sociedade ela consegue conquistar essa liberdade, ou seja, o Estado é laico. Ou seja, não tem religião que manda no Estado. Mas isso não retira do povo a religiosidade. O povo é religioso. E a nossa sociedade, por ser uma sociedade majoritariamente cristã, foi colonizada com o auxílio dos jesuítas, né? Então, assim, nós temos isso na nossa herança, mas nós não podemos perder de vista as outras religiões que aqui também convivem dentro da nossa sociedade. E eu acho que a intolerância religiosa é isso, é você não aceitar a fé professada pelo outro, né? E você está ferindo isso, o quê? A liberdade da pessoa de ter essa reflexão, essa consciência própria daquilo que ele acredita e daquilo que ele não acredita. Doutor Elon, o senhor citou aí a Constituição Federal, né, a liberdade religiosa de cada um, e você acabou de citar também outro artigo que prevê, né, que determina que o Estado é laico, né? O Brasil, né, a União, o Estado é laico, como prevê também na Constituição Federal. Aí, em cima disso, eu te pergunto, mais uma curiosidade minha mesmo, eu acho que de muita gente. Por que nós temos, então, feriados oficiais, né? Como o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado dia 12, né? Agora quarta-feira, em âmbito nacional, e aqui, falando em âmbito municipal, aqui da nossa capital, o dia da Assunção de Nossa Senhora, que também é considerado um feriado oficial aqui do município. Por que isso, doutor? Essa pergunta sua é uma pergunta assim, extremamente relevante e valida aquilo que eu acabei de dizer. A questão do Estado ser laico não quer dizer que as pessoas não professam uma fé. E majoritariamente no nosso país, e eu vou dizer mais, na nossa cultura americana, na nossa cultura, como que eu posso dizer, na nossa cultura como um todo, e aí é uma cultura que ela nasce do berço cristão. Né? Tanto que o nosso calendário é um calendário cristão. Nós estamos no dia 14/10/2022, 2022 a partir do nascimento de Cristo, né? Então, assim, o nosso calendário ele nasce disso. Por que o domingo é o dia de descanso? Porque é o 7º dia e biblicamente é o dia que Deus descansou após a criação do mundo e de tudo que existe. Então, quando nós fazemos uma reflexão mais acurada de tudo que nós vivenciamos, nós podemos perceber que a religião, a religiosidade, né, os efeitos da religiosidade, ela está atrelada, ela está emaranhada na nossa sociedade, né, surgindo a partir, inclusive, do nosso calendário, estabelecendo, inclusive, o ano que a gente está vivendo, né? Mas você pode perceber que o fato de nós termos essa liberdade, de tudo nascer, né, basicamente, principalmente da nossa cultura, né, ocidental, a partir da religião, que tem a ver com a nossa colonização, que tem a ver com a nossa história como sociedade, como povo, né? Nós podemos também entender que outras religiões impactam também, não só o cristianismo, nos nossos calendários. Quando você caminha, por exemplo, para os estados que tem uma presença muito grande lá das culturas africanas, né, como a Bahia, o Nordeste como um todo, você vai perceber, o Nordeste também é muito religioso no critério assim, de ser focado muito também no cristianismo, né, nas questões bíblicas e tal. E o que também não retira de outros estados, como a Bahia, como eu citei aqui agora, ter feriados atrelados a figuras de outros tipos de entidade, né? E isso está tudo bem, não tem nada de errado na nossa sociedade, né? Ou seja, você respeitar com que você tenha um feriado cristão, da mesma forma que você respeitar que tem um feriado não cristão, né? Doutor. Ou seja, isso é liberdade.
Então, eu acho que o que o calendário nos mostra, o que os feriados nos mostram é justamente isso, um respeito por parte do Estado com a fé do povo, com a liberdade do povo. E dentro do que é majoritário na nossa sociedade, foi estabelecido os feriados. Então, eu acho que é importante, com essa conotação religiosa. Então, isso, mais uma vez, valida e representa a liberdade do povo em acreditar em algo. Doutor, só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo está já praticamente esgotado, de forma bem didática para quem está nos escutando, né? Eu estava até comentando aqui no início do programa sobre o assédio eleitoral que nós estamos vivenciando também nesse momento de eleição, e me lembrou um pouco enquanto o senhor falava, né? Algumas pessoas querendo induzir com ameaças o voto dos seus funcionários, enfim, como a pessoa que se sente assediada, às vezes por um bullying, uma brincadeira do ponto de vista religioso ou eleitoral, porque às vezes não deixa provas registradas, né? Às vezes é uma brincadeira ali no dia a dia, uma ordem, mas não deixa registrado. Então, como que o funcionário ali que se sente assediado, seja religioso, eleitoralmente, como que ele pode reunir essas provas, como ele deve agir para, se caso seja o ponto, né, que esteja incomodando ele, que tenha que recorrer à justiça, como agir? De forma bem sucinta, eu peço para o senhor. Sim, claro. Não deixa o advogado falar, não, que advogado fala demais, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E toma o tempo todo. Mas aqui, basicamente, de forma bem didática, como é que funciona? Você pode usar os canais de denúncia, tanto do Ministério Público do Trabalho, como do próprio Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Não se deixe persuadir por ameaças. Essa é a dica que eu dou para você, empregado. Recentemente, nós vimos uma reportagem de um empregador que ameaçou fechar a empresa se os empregados dele não votassem em determinado candidato, né? Essa empresa agora, ela foi para o Ministério Público, condenada com ação civil pública, pagar uma indenização muito alta aos seus empregados por conta dessa ameaça, né? É importante dizer aos empregadores aí que a empresa, e que vocês podem consultar o jurídico de vocês, né? Toda empresa, ela tem uma função social, e essa função social, ela sobrepõe até a sua figura de proprietário daquela empresa, né? Porque essa empresa, ela traz para a sociedade benefícios fiscais, trabalhistas, que são maiores do que a sua propriedade. E qualquer ação sua que viole essa função social pode ser tida e utilizada pelo Poder Judiciário para até te retirar da frente dessa empresa, colocando um interventor para que essa função social seja preservada. Ou seja, a pessoa jurídica, uma vez criada e começa a caminhar com as próprias pernas, vamos chamar assim, ela ganha autonomia social. Olha que bacana. Então, você, empresário, que está nessa situação, cuidado ao criar esse tipo de situação, né, esse tipo de argumento, que você pode, inclusive, ser retirado da frente da sua empresa, caso a sua função social, a função social da sua empresa, seja ameaçada por uma conduta sua aí, não condizente com os bons costumes. Então, gente, tenha cuidado, e você que se sentir ameaçado, não tenha medo. Use qualquer meio de prova, conversas de WhatsApp, gravações, não tem problema. Você pode denunciar e deve denunciar, porque a sua liberdade religiosa, ela tem que ser preservada acima de tudo. É isso que determina a Constituição Federal, e nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós temos que observar e respeitar as leis, tanto você empregado quanto o seu empregador. Então, basicamente, de forma didática, é isso, e estou aqui à disposição de vocês se tiverem mais perguntas. Não, por hora é isso, doutor. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Elon Lopes, que é advogado especialista em direito do trabalho, que falou aqui um pouco sobre a intolerância religiosa, outros tipos de intolerância no ambiente de trabalho, né? As possíveis punições, né? Deu uma aula aqui pra gente. Doutor Elon, muito obrigado, viu, pela disponibilidade mais uma vez, e conte aqui sempre com a Band News FM. Bruno, Luciana, Murilo, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês para outros temas. E eu queria aproveitar um momento aqui, amanhã, dia 15 de outubro, eu queria parabenizar e congratular todos os professores, né, pelo seu dia, e dizer que vocês talvez sejam a maior e a mais importante função social que um Estado deve preservar, que é a função do professor, aquele que nos faz, nos ensina e que nos promove. Todos nós que estamos aqui em virtude e por causa dos nossos professores. Muito obrigado, parabéns a todos e estou à disposição de vocês. Muito bem lembrado, doutor. Grande abraço, bom fim de semana, valeu. Obrigado.